Só segura pra eu gravar um negócio rapidinho, que não tem nada a ver com você não, mas você pode ficar aí. Seja bem-vindo ao Papo de Azola, como é que você tá? Eu me chamo André Zola e é o seguinte, pra quem não conhece, eu tenho o meu canal principal, André Zola, que o link tá na descrição, e eu fiz algumas entrevistas lá antes de começar esse projeto aqui, antes de poder receber a galera com essa mega estrutura. Então, agora às quintas-feiras nós vamos repostar pra você aqui no Papo de Azola essas entrevistas como um TBT, fechou? Confere aí esse de hoje, Deus abençoe, é nóis! Senhoras e senhores, estamos aqui, pegamos a nossa navezola e desembarcamos no ABC Paulista, para quem é de fora aí, né, que não sabe, é Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, quer dizer, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, são cidades próximas aqui da capital de São Paulo, e nós estamos em São Bernardo no Estúdio Masa, para trocar uma ideia cabulosa com esse meu mano... Grande Zola. Grande João Luiz Mazarão. Eu tinha que falar isso. Esse vai chegar daqui a pouco. Eu tenho que falar, eu tenho que ser justo, porque toda vez que se fala de PG, se fala PG geral. Então é injusto eu fingir que não tem um nome, né? Internacionalmente conhecido pela sua mãe como João Luiz. João Luiz. Ela chama Nave mãe. Sua mãe chama do quê? Assim, João. Às vezes ela tá bem humorada, fala Johnny. Johnny, você falou com o Pedro, com o PG? Ela fala tudo ao mesmo tempo. Falei, mãe, tá tudo certo. Você então falou com o Pedro PG? Falou com o PG, com o Pedro, filho? Falei, tá tudo certo. É mesmo, que da hora. Que tem mãe que não tem essa não. É o nome ali até morrer. Tanto as pessoas falando PG, Johnny, às vezes ela vai no embalo. Ô filho, ô Johnny, ô João, ô mãe, decide aí, qual filho que você vai querer dessa vez? Mas ela confunde, Que da hora, mano. Dona Dita. Mano, muito obrigado por receber a gente aqui no Estúdio Masa. Então, pra você que é aí da região, do ABC, até de São Paulo mesmo. Faltou Diadema, inclusive, depois pega Diadema. ABCD, né? Ribeirão Pires, aí vai indo. Aí vai embora, xícaras Mauá, e tudo mais. Você falou Mauá? Mauá. Não, falei xícaras, eu fiz uma Diadema, piada Mauá, Ribeirão Pires, aí vai indo. Você entendeu a piada? Depois vai chegar em Campinas, Jundiaí, aí vai. Misericórdia, tá? É só chegar, porque aqui, ó, o estúdio tá preparado pra você fazer o seu ensaio e tudo mais. Tô fazendo merchan aqui, mas depois você me dá uns royalties aí. A gente conversa depois, no backstage. A gente tava falando de quanto tempo, desde que a gente se conheceu a primeira vez, né? Na verdade, a gente não tem uma amizade desde então, mas a gente vem mantendo algum contato esporadicamente desde desse primeiro contato, que foi mais ou menos em 2009 ou 2010, mais ou menos. Você lembra quando foi exatamente? Então, inclusive eu até perguntei para você antes, né? Queria lembrar mais ou menos a época, onde nós estávamos nesse planeta Terra. Eu me lembro claramente. O que acontece? Por que eu sei? Eu não sou tão bom com datas muito recentes, eu me confundo. Esse negócio foi em 2017, 2018, eu me confundo. Mas as mais antigas, acaba tendo algumas situações que me dão referência. Por exemplo, quando a gente se conheceu, foi lá na galeria da Teodoro, que você estava trampando. E se não me falha a memória, o Krasnuk que a gente estava falando aqui, ele estava trabalhando junto. Acho que ele tinha um cabelo grande, não é? Ou não? Era cabeludinho. Cabeludinho, então, eu lembro. Liso, eu lembro. O que acontece? A gente tava eu, se eu não me engano, um primo meu, que era o batera, o David, e não sei se era só eu e ele, se tinha mais uma terceira pessoa. Não parece que faz tanto tempo, né? Não. Porque eu me lembro dessa época do trabalho lá na loja, você chegando, e a gente trocando ideia, o Krasnuk e tal, era luthier da loja. Pode crer. E parece que não faz muito, mais. Você vai colocar realmente, mas as coisinhas brancas chegaram e a gente fala até alguma coisa. Deixa pra lá. Tem alguma coisa, acho que o meu relógio tá quebrado. É bem isso. E aí, meu pai tava com uma igreja aberta nesse período e a gente foi comprar uma batera. E ele queria comprar uma batera. E a gente foi, eu com esse meu primo batera, o David, e aleatoriamente ali na Teodoro, a gente entrou. Eu me lembro que a galeria, ela tinha a calçada, você entrava num espaço grandão, assim, meio aleatório. Né? E aí a loja tava entrando assim do nosso lado esquerdo, mais pro fundinho. E aí no primeiro momento, acho que eu não percebi, mas como eu já acompanhava a cena, o que rolava, eu sabia quem era você. Aí eu olhei e falei, caramba, você é o Johnny Masa.
Você falou, sou, tá, pô, que da E hora. eu pá, fui, trocamos ideia. fui legal? Não, Fui- você foi fui da mala? hora. Aí, ó. Nossa, você foi da hora. Hoje você é mala, mas... Ainda bem, né? Hoje eu posso corrigir. Agora antes não. E aí nós compramos a batera com você, que foi uma... Eu sempre falei pir, mas é errado, né? O Valtão fala purr. Purr. O Valtão fala purr. Eu não posso dizer que ele tá errado, porque Não, ele não é tá. endorser do rolê. É Pearl. Pearl. Aí você começa a lembrar, né? Pearl Harbor. Então, Black era uma Pearl, Pearl, uma Pearl preta, Pearl. Então a Pearl. uma preta, levamos tudo que a gente podia levar, nós levamos de brinde, levamos banquinho, acho que só não consegui levar baqueta porque você Cara, já tava eu me chorando, lembro pelo de- amor de de- Deus, mano, eu não tenho mais de onde tirar disso. Aí levamos o banquinho ainda junto, o banquinho tava meio zoado, mas nós Eu me levamos. lembro de algumas coisas, sim, cara. De você trocando ideia, vem nas baterias, Era uma enfim, bateria até bonita, decidir mano. a Pearl. Essa Pearl era bonita, pretona mesmo, e a gente usou bastante na igreja. Depois meu pai, eu não lembro se ele fechou, acho que a igreja fechou. Depois ele reabriu ela no mesmo bairro. Ficou mesmo a Mas bateria? aí, não, então, porque aí fechou, a gente não tinha o que fazer. Eu vou ficar com a bateria parada em casa. Não tem mais eu espaço, arranho a bateria, assim, eu curto. Eu acho até que no fundo, eu sou um baterista frustrado, porque eu gosto muito, mano, da Sabia. pegada da bateria. Eu sabia. Entendeu? Na verdade, eu só te chamei aqui pra poder confessar isso e Ele pedir falou que ajuda. queria fazer um som depois. Eu falei, então, você podia alugar uma hora aqui, tá tudo certo. Então a gente não tinha, mano, o que fazer com a batera, né, velho? Aí minha tia, no É um meio instrumento desse complicado, rolê... né? Nesse Pô, sentido como é de que- logística. Onde é que você guarda, mano? Ah, tava aqui, agora eu não consigo mais. E agora, cara? E Ou é tudo ou nada, não tem jeito. Tem a ferragem, que é uma parada que você tem que cuidar, não dá pra você só deixar num canto lá um ano e... Não. Minha tia, nesse meio tempo, abriu Acaba uma igreja destruindo tudo. e comprou essa bateria da gente. Depois de um tempo eu fui lá, eu preguei nessa igreja dela, e a bateria tava lá, só que aí ela fechou a igreja também. Inclusive foi uma época que eu tava finalizando o meu CD, né? O Promessa. Foi. Tava, inclusive, tocando. Eu Porque, tocava, eu saía em turnê com esse CD aí. Foi nessa época, 2010. Foi quando eu finalizei o CD e comecei a tocar. Pode crer. E se eu não me engano, porque assim, a gente tava nessa galeria, só que a finalização do BO era numa parada do outro lado da rua. Eu não lembro muito bem, acho que era mais ou menos A isso. loja de bateria ficava no fundo. Acho que eram as duas últimas lojas. E tinha a primeira loja que era a central, o escritório. acho que era resolvia os pagamentos. Que era do outro lado da rua. Os BO lá. Começava num lugar e terminava em outro. Pode crer. E aí a gente conversando, Que você memória, do lado hein? de fora. Rapaz, As coisas antigas. se ele eu tá lembro. falando, eu tô lembrando, e realmente. E aí a gente Tinha esse tava do processo. lado de fora, assim. Eu lembro que você tava com uma. Não sei se era regata ou se era uma camiseta cortada, provavelmente assim. regatinha. O Rodrigo do Sion, que acho que né, era o gerente na época. Batera também. Então. Rodrigão, gente boa demais. E aí, se eu não me engano, você comentou na nossa conversa ali, enquanto eles estavam, né, fazendo a burocracia lá, você comentou que tava Você já deu a com uma letra. parada... Chama o João, né? Sou eu. Você comentou da parada do trampo cantado, enfim, nós vamos chegar nessa parte aí. Mas, cara, você estava comentando, assim como quando eu conversei com o PG, até no meu Instagram, acho que essa conversa não rolou no YouTube, mas no Instagram ele falou do futebol, que vocês jogaram bola, ele comentou de você. Quem que era melhor, mano, Eu. na bola? Sério, mano? Eu. Sério mesmo ou você... Eu era melhor, cara. Mais novo, folgado também. Ele chegou a ser federado? Você chegou ou não? Então, tem uma história aí, assim, vou tentar diminuir a história, senão vai ficar bem grande. O que acontece? A gente jogava futebol, o PG joga muito, tá? Senão ele vai ficar chateado comigo. Ele jogava muita bola. Eu também, só que por ser mais novo, eu ia meio que na rabeira, né? Então, assim, quando um time se interessou, o meu pai, ele não sei se o PG comentou isso, mas o meu pai já não estava muito bem de saúde. Sim, não, Foi ele falou bem, do seu pai foi, e da foi ligação. nesse período da doença dele, a questão do futebol. A gente estava engajado, entendeu? E quando surgiu a oportunidade de sair para outras cidades para jogar, enfim, aconteceu o falecimento do meu pai. Então eu travei. O PG teve as suas reações e a minha reação foi travar, desistir de muita coisa. Futebol, escola, eu fiquei 4 meses quase sem falar mesmo, até entender o que estava acontecendo. Então, eu não vou saber
não vou saber te dizer se ia dar certo ou não. Mas a gente jogava, a galera ficava de olho e, inclusive, um dos olheiros do time que a gente ia, ele foi lá em casa. Ele foi lá em casa, minha mãe tá aí para testemunhar. Ele falou, dona Dita, não deixe os seus filhos pararem de jogar futebol, né? Eles são focados, jogam bem e tal. E eu tô aqui para fazer um apelo para a senhora. Eu sei que está acontecendo uma situação difícil na sua família, mas não deu. Não dá, é uma situação... Eu era novo, né? 12 para 13 anos, adolescente. Um momento que você precisa do seu pai, né? Inclusive, às vezes ele ia. Vamos lá, o pai vai com você e tal. Então acabou. Foi bem Batatais. isso. Pá, foi em Batatais. Mas eu não me lembro, vocês nasceram lá ou vocês... Não, vixe, a gente foi cigano, assim. Nascemos aqui... nascemos aqui em São Paulo e quando eu tinha 3 aninhos, 2 ou 3 aninhos, voltamos pro interior. Aí lá a gente ficou um bom tempo, até a gente voltar pra cá. E o Batatais, que até então, mesmo quem acompanha futebol, vai falar, que Batatais, mas ele esteve alguns anos atrás na final da Copinha com o Corinthians, né? Pois é. Eu acho que a cidade deve ter ficado maluca, porque a Copinha é uma coisa assim, né? Tipo, tem vários campeonatos de base, mas a TV meio que só dá moral pra Copinha. Mas que seja, é um campeonato que reúne os principais nomes e então chegar na final ali deve ter sido muito louco, né? Eu vi os caras entrevistando um dos jogadores lá no final, sabe? Você vê a simplicidade, o cara emocionado só de estar ali, mano, de estar jogando no estádio do Pacaembu, que é um estádio emblemático, né? Contra o Corinthians, independente de quem fosse os jogadores. No interior, os times aqui de São Paulo são bem fortes também. Então, o Batatais, Corinthians, é um momento único, assim. Vamos aproveitar o máximo. Ver o que acontece essa bagaça aqui. Você gosta de futebol? A gente estava falando, Coringão é nóis, apesar Mas você acompanha assim, sei lá, tipo, deixa eu dar uma olhada aqui no Batatais, o que ele tá fazendo, onde ele tá jogando ou não? Não mais, assim, pouco. Até porque agora eu tô assistindo bastante NBA. Nutelinha. Igualzinho, né? Não, mas eu sempre... Cara, eu sou fã. Meu pai tem quando o Corinthians foi campeão em 77? Não, 79, 80... Em 80, foi campeão brasileiro, se eu não me engano. Não existia. Mais ou menos isso. Eu tinha 1 ou 2 aninhos, foi em 82, enfim. Cara, ele pegou eu e o PG, colocou no meio da rua, com a camisa do Corinthians, tirou uma foto, até hoje, eu até pedi pra minha mãe, vou te mostrar. A gente ali, ó, com o pé tudo ardendo, quente. Então, assim, desde sempre, cara, eu sou apaixonado por esporte, principalmente futebol e basquete. E aí, rolou... o falecimento do pai de vocês, ele, se não me falha a memória, ele foi importante para essa parada da música, porque até então a gente tá falando de futebol, tá? Mas e a música entrou em qual momento aí? Foi um refúgio, né? Então, depois de um tempo, né, tentando esclarecer as ideias, enfim, se recuperar, né, de uma perda tão forte, surgiu a música. Assim, o PG também. Foi engraçado que a gente pensava muito parecido, né? Tanto no futebol, o que você vai fazer, o que você vai ouvir, o que você está fazendo. E a gente automaticamente começou a seguir a questão da música. Tinha parente, meus tios tudo canta, tudo toca. E a gente tinha essa vertente, começou a acompanhar. E até eu gostar mesmo, saber que não vai dar com futebol, então a gente vai pra música. Mas os dois caminhando juntos, sabe? Meu pai cantava, tinha os meus tios, era o futebol, era o esporte, era a música. Então, para ir para o caminho da música, eu acho que não foi tão difícil. Tipo, e agora? O que eu vou fazer? Não ficou tão perdido, não foi tão espalhar fator. Deus, né? Então a gente, vamos pra música, e a gente gostava, tinha família que tocava, chamou primo para tocar baixo, cantar, e guitarra, e a gente acabou formando uma bandinha na cidade, para fazer cover. Cover do RPM. Esses caras aí, ó, 1900 e bolinha. Se você soubesse. Cara, e era da hora, meu, era da hora. A gente tocava, se reunia, né, tirava as músicas daquele jeito, né, mas a gente tirava. Então isso começou a me motivar bastante. E não que eu deixei
de gostar de futebol, mas, cara, a música começou a rolar, assim, numa questão de querer fazer, de querer tocar, de querer seguir como que faz, como é que é, quem que toca, quem não toca, e até nunca mais, né, cara? Então, PG queria fazer tudo, eu também queria fazer tudo, até decidir o que ia fazer, falei, não, vamos continuar, vamos tocar, vamos ver o que vai dar. Até, sabe Deus quando. O que eu tenho de memória do Johnny Mazza batera, eu acho que a primeira coisa que me vem na mente é você no Oficina. Antes da Oficina, por onde andava Johnny Mazza? O que ele fazia? Sim, Johnny Mazza. Johnny Mazza trabalhava numa lojinha de música, na Galeria do Rock, chamada, como é que é o nome? Sinai Hill. E junto, paralelamente, eu tocava no Dose Certa, que era uma banda de rock and roll alternativo, power trio. Pode crer, Dose Certa. Cara, nós assim, a galera curtia bastante, cara. A gente chegou a gravar CD pela Gospel Records. Imensidão. Tocou nas eu tô rádios falando todo o que Brasil. eu conheço, que eu vi, eu falo a verdade. Não tinha Instagram, não tinha nem Orkut, velho. Toda a galera ligava e pedia. Era você, o Pio, não era? Eu e o Pio e o Dé. O Dé eu não sei quem é. Mas o Pio eu Dé conheço. Monteiro. O Pio tá pesquisando, porque na Sim. época eu não sabia quem era ninguém. Eu não sabia quem era ninguém. Eu conhecia, era o Dose Certa, eu tocava música, tal. E foi logo que eu comecei minha caminhada com música gospel, com a igreja e tudo mais. Depois, passando o tempo, que eu fui conhecendo, lendo, Johnny Mazza, aquela Dose... o Dose Certa, ele aqui, pá. Aí depois de muito tempo que eu fiz essa descoberta de você, aí eu falei, o Pio, que até então... O Praise Machine ele não era nem o primeiro vocalista, né? Era o Davi Fantasini, depois o outro, tal. Saiu, entrou ele. E aí entrou ele, eu falei, olha, é legal, porque às vezes a gente vê as pessoas chegando num lugar, independente de qual seja esse lugar, e a gente, foi o que eu falei até com o Theo, na última entrevista que eu troquei ideia com ele, de beleza, ele chegou no PG, tá bom, um monte de gente não sabia quem era, mas ele teve um rolê, ele tocou no Kadosh, então é legal porque quando você chega... num ponto, rolou uma água debaixo da ponte e às vezes as pessoas não sabem. Então, isso aconteceu com você, quer dizer, a maioria, talvez, da galera que tá curtindo, se for de um determinado ano pra cá, não faz ideia que é a Dose Certa. Mais especificamente, mas, cara, 98, é muito legal. Eu fico triste 99. só porque... por exemplo, você vai procurar numa plataforma, é difícil achar. Vocês teriam que correr atrás ali para poder fazer um negócio. E... Tem muita gente que Mas me procura falando do YouTube tem. No YouTube acha. No YouTube tem. Engraçado que a gente não tinha uma noção na época como como eu tenho hoje. E a banda começou a fluir, começou a rolar, a gente tocou bastante, inclusive quando o Bride. Eles vinham muito pro Brasil. E uma dessas turnês do Bride, a gente... Foi o Dose Certa que abriu a maioria dos shows do Bride. Então foi muito importante pra banda naquele momento, porque todo mundo começou a... E a gente mandava um rock and roll, power trio, assim, na lata, entendeu? É alternativo, muito potente. Bom. Então, assim, resumindo, chegamos lá na Gospel Records, que era a gravadora, muito bem conceituada. Qual era a sua igreja aí nessa época? Renascer. Você já era da Renascer? A gente era da Renascer. Então, se o cara já é da Renascer, aí naquela começou época, pra Gospel Records era um pulo, né? Convido pro SOS da Vida, que era eu me converti no SOS da Vida, inclusive. Top. E aí, toca aqui, toca no SOS, aí o apóstolo falou, vamos pegar esses meninos aí, vamos gravar esses meninos. Legal. A gente chegou a gravar o primeiro CD. E como que foi a sua conversão nessas da vida, mano? Então, cara, Porque às vezes tem gente, mano, os mais tradicionais, principalmente, que... Essas bagunças aí, não tem nada disso. É inimaginável que alguém possa, de repente, se converter de fato. Preguiça de pensar, né? Talvez rola aquela coisa, levanta a mão lá e depois, enfim, ninguém controla ninguém, mas não, você é o cara que prova que não. Exatamente. Que Deus alcança pessoas nisso. Eu fui convidado, na verdade, pelo PG, que ele veio para São Paulo em 1992 para 93, ficou um tempo aqui em São Paulo morando sozinho, trabalhando. Se converteu, eu morava no interior ainda, né, pirralho, não sabia de nada. E depois de 2 anos e meio eu vim com ele estava morando com ele aqui e assim,
ele convivia já com a galera cristã, igreja e tal. E eu tô de olho e tal, não tô entendendo nada. Não, vai ter um evento top, rock and roll, vamos lá, isso é da vida. É um evento cristão, eu não entendia muito bem. Sabe? Vamos aí, né? Não tem nada a perder, moro com você, sozinho, vamos aí. E foi no SOS que o Bride tocou, 96. Um dos vários, É um dos vários, que né? o Bride só Cara, faltava se naturalizar brasileiro. Cara, eu pirei. Foi isso em 96. É assim, eu vou lembrar das datas certinho. E eu, desde o início, chegamos lá no Pacaembu, observei tudo, comecei a analisar o que estava acontecendo, o pessoal diferente, Deus abençoe, seja bem-vindo. Pô, cadê a cerveja? Cadê, né? Um clima diferente. Palavrão, cadê? Um clima, apesar do rock and roll, é mais a galera tudo a app, né? Ah, vamos aí, pô, chega, seja bem-vindo, vai, entra aí e tal. E assim, ficou o dia inteiro nisso. Aí à noite, começou o festival com as bandas de rock, aí pra fechar veio o Bride, e ele começou a pregar, né? O Dale Thompson, eu falei, nossa, cara, quem quer aceitar Jesus? Eu. Ali, cara, naquele momento, eu mudei a minha vida, assim, até eu, inclusive, tive o prazer de gravar um trabalho pra ele recentemente. É mesmo? Sim, pro Dale Thompson, um projeto dele chamado Perpetual Paranoia. É metal, Nossa, louco. cara, foi a realização de um sonho, assim. Que da hora, mano. E desde lá, cara, foi lá no Pacaembu com o Bride, fechando assim, né? Com tudo que aconteceu durante o dia, né? A recepção das pessoas, o contato, a conversa. E aí os shows à noite, assim, falei, não, que é isso, cara? Isso aqui é o papo que você tá falando de crente. Eu falei, isso aqui, meu, pô, da hora, né? Da hora. Caraca, Fui, mano. cara, eu fui de cabeça. Que legal. Eu lembro de um show do Bride, já mais pra frente, acho que foi 2002, quando o SOS da vida, ele ainda era topzão. Tava bem legal, sério. Foi no AMB e eu lembro que foi incrível, porque foi 2 dias, mano. Foi sexta e sábado. E eu não lembro se foi na sexta ou no sábado. Tinha os shows da lata, né? O Bride, ele foi. Eu lembro que eu voltei pra casa com uma dor no pescoço que eu achei que ia cair minha cabeça, velho. Que eu nunca senti tanta dor. Bem-vindo ao clube, é isso aí. Porque, mano, eu falei, isso aí mesmo, muito louco, cara. Mas, mano, que da hora A gente esse curtia testemunho, muito, cara. velho. A gente curtia muito. O pessoal fala muito de pai na fé, mãe na fé, então Dale Thompson é seu pai na Dale Thompson, fé. posso dizer que sim, cara. O convite do meu irmão. Você tem um contato assim, tipo, pô, se eu falar com ele, ele sabe quem eu sou e rola por causa desse trampo também e tal? Sabe. Que louco, né? Porque a galera que talvez não conheça, né, meu? O Bride, ele é se você falar assim, rock cristão mundial. Foi um tem muita precursor gente muito aí, forte, mas o muito Bride forte, tem sim. que estar em qualquer lista que você vai fazer, Não você é tem que só encaixar o Bride. o povo cristão, né? Mas o povo secular que gosta. Eu vendia esses CDs para quando eu trabalhava lá na loja, eu vendia para todo tipo de público. Cristão e não cristão. É sonsaço, cara. Bride é bem-vindo em todo lugar. Eu tinha duas camisas do Bride, e uma delas minha mãe não gostava. Tinha todos porque CDs. era a foto era uma capa em preto e branco, assim, com eles horrorosos. Zóio tudo assim, torto, né? Eu não lembro qual era o Pra lá. nome. Filho! Mano, ela deu um jeito de tacar embora aquela camiseta, porque eu fui num retiro e aí nós fazíamos o esquibunda, né? Que você pega lá uma lona e chegava lá embaixo na grama. Segundo ela, impregnou a grama que não tinha como tirar e ela jogou fora. Falei, mas como assim? Me deixasse, eu guardava grama com a abençoada, grama, né? Eu guardava, eu não usava, mas eu guardava com a grama mesmo, mano. Tacou fora essa a camisa, grama, mano. velho. Então foi uma fase muito legal, assim. O Bride é uma banda muito icônica. Demais, cara, demais. Então, beleza, dose certa, tal. E como que foi depois do dose? Tipo, vocês olharam e falaram, essa dose realmente tá certa, acabou e não queremos mais dose dessa errada, dose. dose certa. Eu depois de um tempo, inclusive depois do CD, eu fiquei mais um tempinho e as ideias começou a distorcer um pouco do vocalista, do guitarrista, e a gente não estava se entendendo muito bem. E eu saí. Eu trabalhava ainda na loja, de CD, de camiseta. Eu vivia aquela minha vida lá, mas esperando que acontecesse alguma outra coisa, porque não estava mais rolando, sabe? Quem tem banda sabe o que eu estou falando, quando você pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e ninguém tá bravo com ninguém, não é culpa de ninguém.
simplesmente não tá mais acontecendo. Depois, acho que de 6 ou 7 anos. Aí eu saí, cara. Eu saí e segui minha vida na minha lojinha, trabalhando. E depois, que é o assunto que eu acho que você vai querer falar, mas logo depois, eu lá, quietinho na minha, trabalhando, né, sem banda, toco o telefone, pá. Quem é? É o Roberto Afrânio, Carlos. O Afrânio. Ah, Roberto Carlos. Ó, nós dois. Ô, bicho, vai cantar na minha banda. Bicho, eu preciso de bateria. Não quero falar disso não. Vamos falar de Deixa eu falar. TechPix. TechPix. Tem uma 4K muito boa. Não, vamos falar obviamente disso, porque... como é que foi isso aí, mano? Take a deep breath. Juninho te ligou, falou... Fala, Johnny! Que jeito Fala, dele. mano, tudo bem? Fala, mano, tudo bem? Juninho aqui, cara. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tava ali, né, cara, no meu mundo, na loja, trampando, vendendo CDzinho, achei que fosse um cliente e tal. Ô, mano, é o Juninho, tudo bem, cara? Da oficina. Falou, mano, beleza e tal. Já achei estranho. Uhum. Eu conheci o Juninho. Você tem um CD aí? Eu queria um CD da banda tal. Eu conheci o Juninho, inclusive, muita gente não sabe, mas no DVD O Tempo, cara, eu ajudei, principalmente o Voltão na época, fui road. É mesmo? Ninguém... Eu não sabia isso não. Tem uma partezinha lá no DVD que mostra bem rápido, assim, eu ajudando o Voltão, assim, parafuso aqui. Então, assim, eu conhecia já os caras. Então era você. Era eu. Eu já vi esse DVD trocentas vezes. Tinha um narigudo ali, velho, de perfil era eu. Ah, que doideira. Aí o Juninho, pô, cara, e aí, tudo bem? Tal. Desculpa te atrapalhar. Eu falei, não, mano, tranquilo, tô aqui trabalhando, vendendo meu CDzinho. Cara, é o seguinte, a gente tá com um contratempo aqui, o Voltão não vai conseguir tocar, e a gente precisa de você e tal. Quando ele começou a falar de música, de tocar, eu achei que ele tava convidando o Dose Certa pra abrir o show do G3. Ele também não sabia que eu tinha saído do Dose Certa, obviamente. Dose Certa, Juninho. Até aí tudo bem, eu falei, tá bom. Aí eu falei, pô, Juninho, é que eu não tô mais no Dose, né? Eu posso falar com os meninos da gente. Eu falei, não, mano, não é a Dose Certa não, de você tocar com a gente, com a oficina. Eu falei, tá. Tá bom. Eu vou pensar. Beleza, eu fiz o oposto, cara. Eu nem pensei, nem aconteceu nada. Travou. Eu falei, vamos, bora. Só que é o seguinte, mano, é daqui 2 dias, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Eu pensei rápido, eu conheço as músicas, eu convivia com eles, né? O PG já estava na oficina, já cantava, tá? E em alguns shows eu ia também. E eu tive que ligar a tomadinha do on e falei, vamos, beleza? E esse show que tava marcado, era um show acústico ainda, mas estava no finalzinho. Já tinha o tempo, eu acho que tinha saído o tempo, mas eles iam fazer alguns shows do acústico ainda. E foi esse show que eu peguei. Entendi. Ele falou, olha, é o seguinte, daqui 2 dias, o set é esse aqui, tal, você consegue tocar, mano? Eu quero que você seja sincero. Dá pra tocar? Eu falei, dá, mano. A gente convive, eu vou no show do oficina, tá? Eu conheço as músicas. E daqui, até lá no dia do show eu vou ensaiar, vou tocar. E nada, cara, é tudo na cabeça mesmo. Tava tudo guardado aqui. Até sentar na bateria com os caras e definitivamente ensaiar, né? Mas esse tempo de desligar o telefone, respirar e no dia de tocar e ensaiar com os caras, foi uma loucura, assim, um turbilhão. Eu, tipo, será que é isso? Eu vou tocar mesmo e tal? Cara, 2 dias depois, eu não sei exatamente onde foi, não sei se foi na igreja, enfim, foi num galpão, bem legal. Cheguei bem antes, um amigo meu, Márcio, eu chamo ele de Copinho, o Márcio Copinho, ele me ajudou bastante no dia. A estrutura, a logística, do clique, essas coisas, ó, o set é esse e tal, tudo bonitinho aqui, eles param, falam. E, cara, graças a Deus, assim, naquele dia deu tudo certo, eles tiveram paciência, né, porque do nada, né, você, vem, você toca comigo, 25 músicas, mas é daqui 2 dias. Nunca tocamos junto, tal. Era 25, né? É por aí. Misericórdia. Juntou o acústico, mas as antigas, aí, o set era isso aí, 20, 25 músicas. E no final, cara, acabou dando... Tinha até o Ricardinho, né, na percussão. Ricardinho, cara.
Cara, foi lindo, foi lindo. Foi difícil esquecer, né? Porque foi um Esse momento, trampo uma foi muito bom, sensação única, única mesmo, de Então quer verdade, dizer, quando o única. Valtão ali mais pra frente saiu, então já tinha, acho que era uma questão de lógica, né? Pô, se o cara já tocou ali com a gente, não tem Isso. por que ficar inventando moda. Talvez tenha sido essa linha do É, raciocínio. eu acredito que tenha sido isso aí. Até porque eu fiz meu trabalho de casa, né? Meu dever de casa. E depois a gente marcou, eles marcaram um ensaio, a Vera mesmo, ó, o tempo tá aí, o CD e tal. A gente fez esse show do acústico, que era um dos últimos, agora a gente precisa pegar forte no Se Deu Tempo, né? Aí, cara, aí virou gente grande, né? Você entrou mesmo, você entrou bem, não era o tempo mais, mas eles não tinham gravado ainda Humanos, né? Não. Foi Não, na Humanos transição, veio vamos dizer assim, 2 anos depois. Então você segurou a turnê do tempo e... Todinho. Todinho. Inclusive, a gente foi pra fora, foi para os Estados Unidos, Suíça, Itália. E fora o Brasil, né? A gente rodou o Brasilzão com o tempo. Muito Apesar de louco, contratado, a gente rodou. E o que rolou, mano? Que eu soube, já vi algumas coisas você falando assim, da sua saída, você ficou doente, qual que foi a parada? Ou você ficou doente sim, mas não tem nada a ver com a sua saída? Eu adoeci. Um pouquinho de tudo, um pouquinho de tudo. Bom, falando da minha saída, o que acontece? A gente, até brinquei com você, né? Eu não costumo comentar e falar com muita gente sobre isso, não. Então, eu fiquei, depois do primeiro ensaio mesmo, valendo, aí eu fiquei no G3 por 2 anos, quase 3 anos. Quase 3 anos. E aí o que acontece? Depois de 2 anos e pouquinho, eu não sei porquê, eles decidiram intercalar os batera. Foi quando chamaram o Luffy para fazer a outra parte. Batera 1, batera 2, batera 2, batera 1, sei lá. E aí ficou um pouco confuso para mim, não sei para eles, mas talvez para o Luffy, enfim. Ficou um pouco confuso, né? Porque tava lá 2 anos. Até então tava tudo certo. Tava tudo certo, fazendo o dever de casa. Inclusive nos shows eu participava das produções, né? Vamos fazer, arranja aqui, tal. Então já tava meio que agregando a tudo, né? Johnny, com oficina, vamos tocar, vamos gravar, tal. E aí veio esse lance do Luffy. E o que acontece? Se eu não me engano, na época, o Luffy tocava com a banda Patmos. A Patmos estava bem, né? O Dudu Borges, inclusive o grande Dudu, fenomenal, ele tocava. Eu queria poder falar com o Dudu um dia aí, meu. O Dudu eu acompanho também faz miliano. Brodaça, top. Que é o Aperte o Play, o CD deles, né? Esse CD é muito legal. Eu vou te mostrar o caminho. Essa música rodou, inclusive a banda rodou bastante, rodou o Brasil. E assim, com todo o carinho, com a situação, com todo o respeito, mas é a minha visão, é o meu posicionamento. Claro, claro. Eu acho que o pessoal da banda Patmos começou a ficar, sei lá, um pouco de ciúme, não sei, alguma coisa do tipo, porque a banda estava bem. E aí do nada, né, o Oficina convidou o Luffy para tocar. Então assim, quer queira, quer não, rolou um clima. E aí o vocalista da banda, na época era o Anselmo. Eu conhecia também. Que eu acho que ele tá agora, né? Voltou pra Patmos. Inclusive, quando ele voltou, eu estava na banda Patmos, 2017, 16, enfim. E assim, eu conhecia o Anselmo. Nós éramos lá da Zona Leste, da Renascer. Conhecia, ele é brother, até hoje. Então eu tinha um pouco mais de intimidade com ele. A gente conversava, né? Tocava no louvor e tal. E a gente conversou, ele me ligou, falou, mano, e aí, o que tá acontecendo? Pô, estamos cancelando o show, né, tá adiando um monte de coisa. Você não tava no G3? Você não tava tocando? Então, assim, a situação meio que veio pra cima de mim. Eu falei, olha, eu tava aqui, tava bem, tava tocando. Eu também não entendi por quê. Talvez, aí entra essa questão de não... Talvez confiar no Johnny como batera, ou uma coisa do tipo. Mas eu tinha o benefício da dúvida.
Ah, não vai tocar? Não vai conseguir tocar? Vamos ver se não. Ah, não vai conseguir gravar? Vamos ver se não. Entendeu? Não chegou, eu não tive essa chance de realmente mostrar que eu poderia gravar, eu poderia fazer, no caso, Humanos. Então, Aí, é isso que eu tô pensando aqui, então, porque aí, até então você tava segurando chegar. um trampo já gravado, mas aí, pô, tá vindo um novo trampo. E o que nesse eu tô bolo pensando aqui. todo, né, aí veio o pessoal da Patmos falar comigo, tal. Não que não que precisasse falar comigo, não é isso, mas é que eu conhecia, o Anselmo era meu amigo e a gente conversava. Então, nesse bolo todo, tava rolando a produção do Humanos, a produção tipo na estrada mesmo. Pega no ônibus, pega a guitarra e faz um arranjo, e eu participava. E eu ia gravar a metade do CD. Porque o Luffy já tava tocando, entendeu? Isso tava meio que já... Já tava engatilhado, entendeu? Aí veio uma situação que eu me adoeci, fiquei com hepatite. Que brisa, mano. Mano, caí mesmo, caí de cama, um pouco antes de gravar, a gravação da batera. Aí, conversa vai, conversa vem, vai um, vai outro. Aí eu fiquei doente, me recuperei e tava esperando o meu momento, né, de fazer a gravação. Mas aí o Juninho me ligou e falou, cara, a gente já gravou tudo lá e tal. A gente ficou meio preocupado de não dar certo, né, de você não conseguir tocar e tal. Então já tá tudo gravado. E ponto. Entendeu? Então, assim... como eu disse anteriormente. Dizer, você não gravou, mas você também não continuou levando os shows que até então você estava levando mesmo sem ter gravado nada, né? Então, aí, enfim, virou uma bola de neve. E um fala pra um, outro fala pra outro, aí um acha que é fofoca, aí assim, virou uma discussão, entendeu? Porque eu quis, talvez foi a parte que eu errei, a parte que não me cabia. Queria tirar satisfação, né? Tipo, o que tá acontecendo? Eu vou ficar, não vou? Por que isso? Por que aquilo? Pô, eu não gravei, não deixaram eu fazer uma música e tal. Então isso me deixou, confesso, me deixou chateado. Fiquei bem triste. Porque quase 3 anos com a banda, eu acredito, como disse pra você, eu tinha o benefício da dúvida. Não, vamos colocar ele pra gravar. Se ele não conseguir, o azar é o dele. Então, assim, não teve esse papo, né? Pô, Johnny, vamos lá, velho. Você tá bem? Tudo bem? Entendi. Nem o papo de você tá bem? Avisou, né? Não, cara, é o seguinte, se cuida aí e tal, e já gravou. Enfim, assim, eu era contratado, eu não tenho direito nenhum, mas assim, depois de 2 anos, eu via mais os caras do que qualquer outra pessoa, entendeu? Família. A gente saía quarta-feira pra tocar, voltava só domingo. Isso durou 2 anos e meio, até, né, o Luffy chegar. E assim, resumindo, e acho que talvez tenha faltado alguma coisa aqui, mas resumindo foi isso, né? O Luffy veio, aí a gente dividiu, aí o pessoal da Patmos ficou também confuso, porque, pô, a gente estava tocando, a Patmos estava bem, e porque nosso batera vai sair para entrar no G3, sabe assim? Um ciclo que... Não, mas eu pelo menos compreendo essa coisa da parte dele de falar, pô, deixa eu falar essa com é a minha versão, deixa eu cada falar um com tem a quem sua. tava lá pra poder entender por que agora ele não tá mais lá e por consequência disso o cara que tá aqui agora vai deixar de estar aqui pra estar lá. Eu entendo perfeitamente. Não porque é uma situação estranha, mas eu vejo que a isso. questão é só entender realmente, não se trata de... Porque de repente você poderia entender tudo perfeitamente e ainda assim falar, pô, mano, pô, tô triste e tal. Porque, pô, caramba, é Oficina G3, quem é que não vai ficar triste de perder? Ou qualquer outra banda que tá rolando, que tem um trabalho sólido. Mas o ruim é você ficar triste por nem sequer entender o que aconteceu. Então, eu acho que é perfeitamente compreensível, mano. Até hoje eu tô meio sem entender o que aconteceu, né? Então... Mas a vida tem que tocar, né, mano? Sim. O fato é... E o Amo Você... A vida tem que... Como é que é o nome da música? Amo Você. É Amo Você o nome da música, né? Amo Você. Que ela entrou pro CD da Amo MK Você, da que é a coletânea. Isso foi antes do Humanos, durante ou depois? Foi antes, né? Um pouco depois. Um pouco depois que gravou. Depois, Saiu o CD e depois... porque eu abri a caixinha pra galera perguntar no Instagram, né?
algumas perguntas. Uma das perguntas que Até fizeram hoje aqui foi sobre o processo de gravação da música Amo Você, do Cara, Oficina G3. até hoje a galera, né, tem muita gente que não lembra ou também não sabe, também não faço questão, mas realmente na minha época não tinha internet, igual hoje. Pô, você pisca, o mundo fica sabendo o que aconteceu. Eu não, né, na nossa época não tinha isso, então era só o que eu tenho lá de... O encarte. É foto, É a vídeos foto. que tem no meu YouTube. Então, Pode assim, crer. na minha época, o que sobrou foi isso. Não tinha internet pra postar. Nossa, as fitas ficavam tudo com os caras. E tá tudo com eles. Então, pede pra eles. Então a pergunta, só para dar um nome aqui, é do Matheus Nogueira. Então ele perguntou o processo de gravação. Eu vou dar uma acrescentada na pergunta dele. Beleza, o Juninho falou, ó, legal, já gravamos aqui, tal, e depois ele te ligou e falou, você não quer gravar? Como é que foi? Tem uma música aqui que... Isso palavras minhas, tá, gente? Deixar bem claro. A MK tá inventando as modas aqui. Precisa gravar uma música romântica, não tem nada a ver com a gente, mas nós vamos gravar. É palavras minhas, tô deixando claro. A minha percepção como mais ou fã da menos oficina. Como fã da oficina. Porque Sim. você olha e fala, mano, tá aleatório esse rolê aqui. Mas tudo bem, foi feito, é um trabalho Sim. e a gente não deve também menosprezar o trabalho. É o Não, trabalho. não. Mas que não tem Não muito a ver tirando o com mérito oficina. dos caras, pelo amor de Porque Deus. até é curioso, uma música Mas um romântica detalhe, pesada pra caramba. Um detalhe, antes do Amo Você, veio o clipe Te Escolhi. Né? Depois que saiu o CD, E você fez o clipe. eu que fiz o escolhi, clipe, né? eu gravei o clipe. Inclusive, Eu até reagi. foi lá no Rio. Foi lá no Rio. Então, eu reagi, teve gente que falou assim, não é o Luffy. Eu falei, não, gente, é o Johnny. Você vê, né? A pessoa não lembra, não Mas é conhece. porque fez associação. São Exatamente. associações. O pessoal não parou pra ver os detalhes. Sobrou Só achou, se o Luffy ó, gravou. o clipe pra Mas- fazer. Mas aí agora, mais uma vez, Aí, ó. é a minha dúvida nesse rolê. Ficou realmente confuso. Ficou confuso, realmente confuso. é confuso. Porque o Luffy gravou o trampo, mas você Isso gravou tem o clipe. 20 anos, né? Ficou confuso. Mas tudo Foi bem. bom, não? É Que bom loucura. a gente levantar o passado pra seguir em frente com o E futuro, essa né? Amo Você, essa música era deles mesmo? Foi do PG? Você sabe? Você É lembra de deles, quem eu acho que era é essa música? do Juninho e do PG, se eu não me engano. Porque a música romântica normalmente tem alguém que já fez. É, mas e pô, fala, "Ah, eu uma fiz aqui alta pra minha mulher produção, aqui, ó." né? Produzido pelo Gera na época também, que era o produtor Sim, do sim. G3, do Manos, enfim, do Tempo. E é um rock and roll meio que de Whitesnake, né? Romântico, pesado, vozeirão, um monte de back. Não é só uma musiquinha baladinha. Não, é não, é pesado. Um rock and roll pesado. E até hoje o pessoal acha que é o Luffy que gravou. Nada contra, mas o Luffy é um baita de um batera também. Mas essa Não, foi eu. Então. Essa tem, foi eu. Tem a associação. Desmistificando, até porque Eu tô falando tem aqui. um baterista naquela música aí, o batera é o Johnny. Eu tô falando aqui realmente porque é a questão de uma lógica que qualquer Sim. pessoa pensaria. Se o trampo foi gravado por um batera, o clipe também foi. É. Mas não foi. Se foi gravado esse Exatamente. trampo e logo depois foi gravado um single por uma coletânea, então provavelmente foi o mesmo batera. Mas não foi. Não foi. Isso. Então realmente fica essa dor. Só que aí é que entra a parada do encarte que eu te falei, porque a gente tava até falando aqui dos CDs, né? Eu gosto de CD, não tenho ouvido, até porque tem alguns CDs que eu acho que eu vou chorar se eu abrir, virar e ver que complicado. deve estar tudo cagado já. Mas eu sempre fui o cara de abrir encarte e de ler o encarte, Eu mano. também. De saber quem gravou, também. aonde gravou. Hoje é a internet, mas eu vou no clipe, eu vou lá embaixo pra ver se tem o histórico Eu tinha os CDs do da Striper música. Japonês, com bônus, aquela É tardinha, tudo escrito em japonês. Caramba. Não, não tô nem aí, eu quero ler. Nossa, que bonito, velho. Eu sou Aliás, muito é uma assim. crítica, é uma crítica até a quem faz os trampos de clipes do YouTube. Normalmente tem a ficha técnica do trabalho visual. Visual. Mas não tem, por exemplo, a ficha técnica da música. É. Aí eu quero saber quem é o batera, eu não sei quem é o batera, eu não sei quem é o guitar, porque só tá a câmera, produção Dá do um vídeo. Google. Aí você, pô, É complicado, mas concordo. no encarte você ia Concordo. lá e esmiuçava a parada. E eu fazia Sim. isso, então eu nunca tive dúvidas de quem gravou o clipe, de quem gravou Amo Você, porque eu acho que eu tenho esse Amo Você, mano. Eu tenho. Eu não sei se era esse ou se era do Perfeito Amor, que o Perfeito Amor também Essa entrou. música, inclusive, ela saiu no volume 9 e 10 da MK, a mesma música. Os dois. É. A aleatoriedade não para. Meu Deus. Eu tenho o volume 9. Aí saiu também no volume 10 a mesma música. Eu acho que com mais uma outra, mas essa tá no 9 e 10. São peripécias. Tem uma essa pergunta. galáxia. Falando de encarte aqui, tem uma pergunta, eu vou no momento certo, porque é uma pergunta em relação ao encarte de um CD seu, mas enfim. Opa! Vamos chegar lá. Qual deles? Ele não fala qual que é, mas você talvez vai saber. Mas enfim. Eu tenho que saber, né?
Aí todo mundo sabe, e quem não sabe devia saber a história porque assim, eu até, isso também é palavras minhas, tá, gente? Eu até penso assim, caramba, mano. Por exemplo, eu tenho um meu irmão, que é o Igor Zola, guitarrista, até Conheço. né, eu te apresentei lá na live e tal. Mano, ele tem o rolê dele, eu tenho o meu, ele é guitarra, eu tô tocando baixo, ele é. Eu não tô falando isso com nenhum tipo de falsidade, ele toca muito melhor que eu, ele tem um projeto de vida musicalmente bem diferente do meu. Ele mergulhou de cabeça mesmo no rolê. Eu já sou mais, ó, toco na igreja aqui e assim que eu Todo mundo é decidi feliz. Sim, ser, isso é importante. pra mim, eu tô satisfeito com isso. Mas é assim, importante. eu acharia ruim se tu, por mais que ele seja pra um determinado grupo mais conhecido do que eu e tudo mais, eu acharia ruim se tudo ficasse me atrelando a ele. Você sente esse incômodo de tudo bota o PG no meio pra falar com você? Sim, sim. Então eu vou parar de falar do PG. Não, hoje não. O que acontece? Até brinquei com você antes. Eu já tenho 42 anos, tenho uma família maravilhosa, tenho um estúdio, trabalho com produção musical. E hoje não mais. Hoje eu acho engraçado, né? Depois de tantos anos, eu poder voltar em algumas coisas do passado e tirar de letra, né? Até gostar. Mas na época, há 20 anos atrás, 17, 18, isso machucou um pouco, né? Porque, pô, você fica mano, um mês... eu sou eu. Você pega uma produção, por exemplo, no estúdio, você fica, sei lá, 15 dias com a banda, você já pega uma amizade, você pega uma certa intimidade musical, né, convivendo com os caras e tal, então você vira amigo. Imagina 2 anos e meio, 3 anos, pra tipo, valeu, um abraço. Depois a gente se fala. Então, essa é a minha versão, que existe. Eu sei que o mérito é todo dos caras, né? Eles são o que são, mas nós somos seres humanos, né? A gente sente, né? A gente tem coração, tem família, enfim. É um bolo de sensações e de coisas que não dá pra descartar. Tipo, aperta o botão do off. Agora você não vai fazer nada. Agora aperta o play. Agora você vai ser o cara. Não, tudo certo. faz parte da história, as coisas boas e as coisas que talvez tem não foram o tão lado, boas, né? O lado parte. deles, o lado meu, o meu lado e o lado que é da história. Entendeu? Então, aí essa comparação que eu te falei de, por exemplo, eu aqui, inevitavelmente, eu fui falar de você jogar bola, mas você jogava bola com o PG. Aí você vai fazer o que lá, quem te levou pra aceitar Jesus? Foi o PG. Aí você, querendo ou não, eu acredito que você ter ido pra oficina deve ter tido dedo do PG. Provavelmente ele deve ter falado em algum momento de você ou assinado embaixo em algum momento. Sim. Aí... Eu bati o dedo aqui. Ah não, tudo bem, pode bater. Pá. E aí chega, por isso que eu perguntei, porque aí eu tô usando a história do PG como um parâmetro. Sim. E aí eu falei, pô, mas deve ser chato essa coisa também de falar, pô, mano, deixa o PG lá, mano, eu sou o até pra ele também, né? Mas é porque acaba tendo uma conexão porque vocês fizeram coisas juntos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando o PG sai do oficina, todo mundo sabe a história, e aí ele vai montar a banda dele. E aí aí entra você de novo. E aí ele fala, Johnny, vamos lá, mano, vamos fazer o rolê. Foi isso? Ou você participou de um concurso? Você já pensou? Assim, André, o PG é o irmão mais velho. Não tem como eu deixar de pensar isso. Não tem como eu anular isso da minha vida. Porque eu também não quero. Né? Então, assim, eu vejo também, além do baita vocalista que ele é, o baita músico, né? O cara de Deus, completamente. Eu não posso anular a questão de que ele é meu irmão mais velho. E geralmente o mais novo é o pentelho, é o cara, o moleque chato e tal. E eu tenho um pouco disso. Né? Um pouco do que aconteceu com a gente também é isso. É questão de família, né? De irmão. Um pouco de ciúme. Tô errado? Pode ser. Misturei alguma coisa? Talvez, mas naquele calor ali, né, de estar vivendo, de estar fazendo o que você gosta de fazer com o seu irmão, ter a liberdade de pensar e de falar e de fazer o mesmo trabalho com o seu irmão, cara, isso é muito legal, né, isso é muito gratificante. E eu sou daquele tipo melancólico, né, eu sinto muito nas coisas, eu penso,
eu perdoo muito fácil, mas fica um pouquinho, então eu sou desse cara. Aí eu sinto muito forte as coisas. Então na nossa época foi isso aí. Uma mistureba de tudo, entendeu? De adrenalina, de culpa, cara, de pedir perdão, de dar abraço e tal, até chegar ao ponto mesmo de, irmão, cara, dá pra você parar. Eu quero que seja assim, como irmão mais velho, e eu como irmão mais novo, não, tal. E sempre naquela, né, retruca, não retruca, fala, não fala. Enfim, talvez em querer falar demais, eu errei, mas fazer o quê? É o meu irmão mais velho. Até hoje. E assim, a gente pensa musicalmente, cara, é muito legal, cara, é muito, muito engraçado isso. A gente pensa junto mesmo, não estando fazendo as mesmas coisas, né? Tocando junto o tempo todo, a gente tá gravando, a gente produz algumas coisas juntos. Saiu, inclusive... Dois caminhos, né? Dois caminhos. Bateria e baixo, uma música que ele compôs, me chamou, falou, vamos fazer... Tipo, ele me mandou essa música antes pra eu falei, ouvir. vamos, cara, tal. Ele mandou, gravei. E aí, legal. ficou legal? Pô, ficou top. Então, assim, a gente pensa muito parecido, né? Até porque o CD de um lado ao outro, o primeiro e o segundo, é o que a gente fez, né? É a nossa obra-prima. Então, pode crer. Eu falo como irmão mais novo, eu falo como músico, como produtor, né? Então, eu junto um pouquinho. Você põe no liquidificador, o que sair é isso aí. As tretas, as coisas boas, as coisas ruins. O Lucas Sandes perguntou aqui, como foi tocar com o G3, a gente já falou aqui. E aí a segunda... maravilhoso. Pensou, cara, eu toquei com o G3, mas olha, eu acho que eles são muito ruins. Cara, eu tinha 19 anos. 19. Caramba, você era muito novo, mano. Eu era moleque. Com todo respeito aos 18 anos, mas era um momento muito legal, cara, né? Tava aqui em São Paulo, morava com o meu irmão, acho que morava sozinho nessa época. E tocava com o G3. Não é só pelo fato de ser o Oficina G3. Cara, é que eu vivi intensamente aquele momento, né? Eu vou aproveitar ao máximo, né? Inclusive, eu lembrei aqui que eu ia pra casa do Duca estudar, ele me ensinava algumas coisas lá, porque o Duca manja de bateria, enfim. Falei, vamos lá, cara, tal. Ele me passava um monte de coisa, a gente ia lá, brincava, estudava, e eu vivia muito intensamente, né? Então isso ficou muito marcado pra mim, foi um período maravilhoso. Para pensar, que bom que você viveu intensamente. Já pensou, além de tudo, você ainda falar assim, nossa, mano, eu segurei pra caramba ali a onda, eu não desfrutei de tudo. Não, eu fui esse cara, talvez por isso sofri um pouco mais do que precisava. E aí ele faz uma segunda pergunta. E por que não continuou com o PG? Eu acabei de falar. Tem a ver com o que você falou eu acabei agora, de falar. Cara, eu amo meu irmão, cara. Eu admiro muito o PG como até pastor. Só quem tem irmão sabe que o irmão mais tem velho. hora que você quer dar umas porradas. É o que aconteceu, né? Não vou falar pra você que saí, né, no coraçãozinho. Teve sim, desavenças, conversas, furadas, enfim. Mas o trampo era dele, né? O projeto era dele. E eu era o baterista, o irmão dele, era o compositor, também ajudava com algumas produções, mas o trampo era dele. E eu não sei, confundi, né? O irmão com o PG. Que tal. eu não acho nada de... Caramba, que eu você tô te falando, confundiu, hein? Caramba, você eu também... Não, perfeitamente assim, normal. Repito, essa é a minha história, cara. Se eu errei ou não, perdi, ou ganhei, enfim. Passaram-se 15, 16 anos e cá estou eu, né, trabalhando com música, produzindo, mas rolou umas tretinhas, mas, cara, PG é monstro. Cara, eu adoro pizza, cara. Se eu pudesse... A gente tem que te apresentar um mundo diferenciado da pizza. A gente faz a pizza de 17, não de 10. A gente mora, a pizza é baratinha, mano. O Theo comeu ontem, ele viu. A gente pediu uma de calabresa com catupiry. O Theo foi na sua casa ou você foi na casa dele? Foi em casa. Foi em casa. Pra gravar foi em casa. Sim. E uma de frango catupiry, né? As duas pizzas deu 34. O quê? Não, 17 cada uma. Uma meia calabresa catupiry. Aqui uma é 34, aqui na padaria é 38. Então, lá alguns sabores tem essa aí de A gente 17. sempre fala, mano, não é. Se eu falar pra mim, não, eu quero comer A melhor pizza de São Paulo não é, mas... conta de mussarela, vamos pedir Mas essa. é bom. Mas, mano, Mas... essa é aquela pizza que você fala, caraca, já foi 17, conta é muito boa. Pizza Hut, mano.
Vocês gostam de Pizza Hut? Eu prefiro a Domino's. Eu gosto de Pizza Hut, dessa Eu da tive uma Domino's experiência também é muito péssima com a Domino's e nunca mais. boa. É mesmo? Traumático, né? Traumático. Não, Corn bacon. É, muito boa, muito Corn bacon é vida. Não, com certeza. Mas Eu não sabe sei aquela se experiência que tem você... corn bacon na Pizza Hut? Eu não sei se tem. Não. Talvez o sabor tenha Da Pizza Hut. que da a gente pizza, faz mas o na nome é brasileira. diferente. A Parangolé. brasileira que tem carne na Pizza Hut, né? E agora eles estão fazendo pepperoni com cream cheese. Oh, mano. Não, a Ai, gente Ô, pediu. cara. Então, Não, galera, eu ó, sei, eu Pizza sei. Hut, patrocina nós. É, vai Aquela que... pepperoni com cream cheese. Assim, ó. Caramba, hein? Deixa pra lá. Deixa pra lá, velho. Também, velho. Comi, mas eu não vou. E, mano, você, em algum momento da vida, você falou, acordei, o sol tá bonito, vou gravar um CD cantando. Como é que foi esse negócio aí? Foi depois de... Ouvi os passarinhos, eu falei, nossa, que bonito. Será que eu consigo cantar assim também? Aí, eu fui lá. Nessa timeline que a gente fez, foi depois do PG? Antes? Foi, não, Foi depois. depois. Você saiu e falou, 2007. 2007. Quando eu saí, então, eu tinha muitas músicas já preparadas pro PG e tal. Aí eu falei, cara, bom, eu fiz tudo, eu desenvolvi, acho que eu vou cantar também. Uhum. Vou ver como é que é, né? A experiência de cantar, não queria imitar, não queria ser o PG. Muita gente, você gravou CD, cara, nada a ver, né? Até porque minha voz não tem nada a ver com a do PG. Exatamente, se fosse pra imitar... Eu não sou um vocalista, né? Eu não faço aula, assim como o PG se dedica tanto com a voz. Eu o contrário, eu sou batera que gosto de cantar. Até tanto que tem um CD gravado em 2010, o CD Promessa. Aí tinha algumas músicas, eu gostei da ideia de desenvolver, de cantar, e fui fazendo mais, né? Terminando as que já estava para terminar e concluindo as que eu achava que ia rolar. E saiu um CD, inclusive o Theo, um abraço pro Theo. O Theo, na época a gente estava com uma banda, Uhum. chamava 490. Foi um período rápido, né? E nesse período, o que acontece? Ficou Johnny Maza, Uhum. né? A gente conversou, tá? Falou, galera, tô compondo, tô fazendo, né? Tô aí batendo de frente. Vamos fazer Johnny Maza e tal. A gente segue feliz. Tá bom, vamos aí. E foi onde continuei, inclusive fiquei alguns anos como Johnny Maza, cantando. A gente tocou até fora de São Paulo, bastante lugar. Mas, como eu não sou, na época, eu gostava de cantar, mas eu não era vocalista. Você gravou independente isso aí? Independente. Gravei lá com o Leandro Aguiari também, que produziu o PG lá no estúdio dele quando ele tinha. Mas assim, né? Percalços da vida, acabei dando uma pausa. Percalças. Percalços. Percalças da Muitas vida, calças. quando você tá de bermuda, já era. É bem isso aí. Foi um CD só que você lançou? Foi um CD só. Promessa. Que eu conheço, inclusive. Aliás, em algum momento desse bonde aí, a gente se falou algumas vezes, acho que pelo Facebook, eu acho. Eu me lembro da época, eu me lembro onde eu morava e a gente se falou tal. Eu até pensei e tentei te levar na minha igreja pra fazer alguma coisa. Sim, sim. Só que a minha igreja era muito... foi a igreja onde estava a batera, que a gente comprou com você. Sim. Mas a gente não era... Tem igreja... Eu posso falar por experiência própria. Tem igreja que você, às vezes, pode até ter o recurso, mas quem manda tem a má vontade. Nesse caso, tinha boa vontade de todo mundo, mas não tinha o recurso. Então, o mínimo, assim, não tinha. Era uma igreja de vila mesmo, e aí acabou não dando certo. E a gente também não tinha uma galera que abraçaria o Johnny Maza ali, sabe? Não, era um público de famílias comuns ali que ia falar, que é isso aí? Eu lembro. Então a gente falou, mano, não rola, mas eu lembro desse trabalho, eu gostei dele. Inclusive, na época eu fui na igreja do Krasnuk, né? A gente comentou do Krasnuk, que é do Silvio, do Vagnão também na época. Tocou o Sion, aí eu toquei também, nossa, foi demais. Vagnão, que é o Vagnão do canal Vagnão, né? Vagnão, grande Vagnão. Vagnão do canal Vagnão. Sabe o Vagnão? Ele tava no podcast meu brother esses dias, Vagnão. mano. Ele tava... Inclusive, do... abraço, viu, Vagnão? Vagnão.
não sei se você me conhece, não deve conhecer, mas um abraço também. Eu te conheço. Ele tava no podcast do menino lá, rapaz, como é que é o nome dele? Douglas Gonçalves, do Escape, ele tava lá. Que o PG participou também ele tava lá. Eu me lembro também, na sua trajetória, teve uma banda chamada Anjos Versus. Ou Sim. eu tô bem loucão? Não, Não, teve. Tô. Teve. Não durou Que foi muito. Depois desse... Foi a depois. minha linha do tempo tá certa, né? Tá certo. Foi 2013. Durou pouco tempo. Um pouco Gravaram mais de um trampo ano. também? Ou não? Gravamos. Inclusive, algumas músicas desse CD tá no meu DVD, que eu tenho um DVD Sim. também. De Você tem 2013. muitas coisas, cara. Não dá tempo O de DVD, falar ó, tudo. você tá vendo aí, ó. Com 10 músicas. Inclusive, tem a participação do Oficina. Falando um pouco, né, da minha época. É o Working Show. Working Show. Tem o isso aí, PG, tem o rapaz. Oficina, tem o Luffy, tem o Ney Lima. Assim, é um DVD com 10 músicas tocando ao vivo. É bem legal. Tem ele no seu canal? Ele tá fracionado? Ele tá Não, ele só completo? Como é tem que tá? só a bolacha. É o DVD mesmo. Mas no YouTube não. Mas no YouTube tem alguma coisa Tem dele, duas né? músicas no meu canal. Então eu vou deixar É. na descrição o link pra Que, galera inclusive, curtir. uma das músicas que eu gravei instrumental da época do Dose Certa. Da hora. A música Sacrifício. Cara, ficou demais. Ah, muito- Fiz instrumental com muita ela. história, mano. Loucura, Cê cara, é louco. loucura. Que da hora. É isso, eu fiquei apagado. Eu vou Esse falar tempo todo, mas essa é a minha história. Certo ou não, gostando ou Eu não, vou te essa é falar a minha uma história. coisa. Errando ou não. Que eu sempre. Talvez eu tenha até comentado com minha esposa em algum momento, não sei se ela vai lembrar. Aquela que tá ali, ó. Oi. Aquela que tá ali. Vocês não estão vendo, mas se não Ela tá fosse ali. ela, eu ia Ela estar tá ali, perdido ó. na vida, mano. Filme forte. Eu sempre te vi como um cara batalhador, assim, mano. O cara que, beleza, não deu aqui, eu vou ali. Não deu Isso. ali, eu vou aqui. Se tiver que, sabe, eu achei isso sempre muito legal. Porque. Minha esposa e- brinca, você tá cavando os seus poços, né? Alguém tampa, mas você vai lá, você tá cavando o outro. Eu sempre isso. enxerguei isso em você, mano. Eu sempre. E essa conversa demonstra isso. Sim. Parece que não. Às vezes a molecada. Ah, é o Johnny Massa que tocou papapá, mas não tem noção de quantas que outras realmente coisas você já não. fez. E eu fiz um post esses dias no Instagram até Exatamente. falando sobre a nossa vida ser uma equação, uma conta. E o que a gente é hoje é o resultado de tudo que a gente Do que viveu. vive. Das Disse subtrações, tudo. mas daquilo que foi somado, tudo isso. Então, no final das contas, se não restar gratidão, tanto pelas subtrações quanto pelas coisas boas, alguma coisa a gente não aprendeu. Alguma coisa nessa conta está errada. A gente vai ter que refazê-la, apagar alguns algarismos que de repente não eram para estar lá, refazer tudo de novo, para aprender que no final das Exatamente. contas, mano, Deus está no controle de tudo. Pode não ter sido do jeito que a gente imaginava ou do jeito que a gente queria, mas tá rolando. Então, Eu sou muito grato, cara. de verdade. isso que é o Sou muito legal. grato Eu por sempre tudo. admirei isso em você e tem que dizer, eu acho que nunca Aprendi disse com os isso, meus erros. que é importante, mano. Às vezes a gente tem, entre aspas, uma caminhada irrepreensível, só que talvez lá na frente, mano, quando vier a topada, né, vai ser Não pesado, aguenta. porque você não sabe se lidar Não com aguenta, erros, mano. Você não sabe, né, a resiliência, que é uma palavra que tá muito Exatamente. na moda. Você não sabe o que é Forte, isso. Stronger. É tipo a criança que não sabe ouvir não. Você fala, cara, não, você quer não. Você fala, mano, tá bom. Vamos lá, vou pra outro caminho. E você Isso. tá com a rockeragem, né? É. Ou é rock. Eu tô lendo ali que tem o bagulho da bateria ali. É. Ou é rock rage. Então é engraçado, né, cara? Esse nome, cara, Rock rage. é muito, muito louco. Inclusive, esse nome aí nasceu quando eu trabalhava na galeria. Tem junto coisa, com o tem coisa do Krasnuk. Krasnuk, eu sei que tem coisa dele. Então, a Porque gente ele falava a gente- muito é, isso. Ele falava. Se o Krasnuk estiver vendo aí, um abraço pra você. Não sei aquela pilha, parda. Eu falei, mano, rockeragem. Era zoeira. Mas aí era uma zoeira do tipo. Falando de música. Meu, isso aqui é muito legal. Nossa, Pillar, isso é rockeragem e tal. E eu falei, cara, tem tudo a ver. Né? Eu passar isso pra banda, pra música. E não é rock rage. Né? Não é rock da raiva, sei lá. Muita gente falou, mas já recebi um monte de mensagem. Ô irmão, mas por que rock da raiva, rock rage? Nossa, Falei, irmão, a ó, pessoa brisa eu te muito. entendo, não é um nome americano, não é um nome gringo, não é rock rage, pode ser rockeragem ou rockeragem. É uma gíria. É uma gíria que o Johnny inventou, gíria brazuca. E virou o nome da banda, cara, rockeragem. Diferente, assim. O Thiago Feio ou usava não, mas é muito. diferente.
Até tem uma história que acabou Eu ficando. vi Taquerais até. Lembra? Ah, é por causa Taquerais. disso? Taquerais. É mesmo, porque assim, a gente frequentava lá. Ah, faz sentido aí, ó. Inclusive a E é gente. da hora, Inclusive Itaqueragem. eu já toquei com o Johnny Massa, eu posso falar aqui. Ele era o batera. E vou falar pra você, mano. Você tocou um final de Várias semana lá vezes na também, né, Central? velho? Não, foi um final de semana, porque na época, na minha igreja, você ensaiava no sábado, tocava no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Era um ensaio pra geral. E eu, na época, tocava violão lá, hoje eu toco contrabaixo. E foi a única vez, eu não falo isso como, ele tá querendo... Não, de forma alguma, eu não quero cantar, não quero nada, eu não quero isso na igreja. Eu faço o que eu faço ali, ciente de que eu sou um dedinho do corpo e sem o dedinho Você o negócio... gosta, né? Eu tenho ali minha importância, mas foi a única vez em 8 anos de igreja que eu cantei. Eu lembro que eu toquei violão e cantei também. Eu cantei a música Faz Chover. Faz chover, Senhor Jesus. E o Nossa. Thiago, que tocava com a gente lá, levou você. Aí teve um que dia é. que eu tava lá no culto de domingo. Caramba, Tem um o carinho muito Johnny. grande por esse Foi o menino, Johnny, viu? eu falei, oxe, que brisa é essa? Ô, que esse cara Johnny, aqui? quanto tempo? Então. E aí rolou foi. essa tocada lá. mesmo. E depois disso, essa roqueiragem, o Thiago, ele falava muito esse termo A lá. gente brincava. E nas nossas... Eu, ele e não falei dele, mas o irmão do Silvio, o Júnior, o Juninho Ferdelli. Que a gente ficava ali, cara, trabalhando, brincando, conversando, né? A gente almoçava junto. E foi um tempo muito bacana, cara, muito legal que a gente brincava. E eu trouxe, né, um pedacinho daquele tempo que eu gostava, eu gostei muito, trouxe pra banda. E até hoje, roqueiragem. Desde 2016, inclusive, Sim. quando de fato surgiu, né, propósitos em comum com a galera. E desde 2016, com a roqueiragem aí. 11 músicas gravadas, tá, clipe. Com essa mudança do cenário aí na música, vocês têm um trampo assim, tipo, mesmo que digital? Um trampo ou é só singles? Como é que tá esse rolê? Singles. Acabamos de lançar vai um lançando. novo agora. Mundo Anormal. Tem uma semana. Mundo Anormal. Não, Novo Anormal. Novo Anormal. É a mesma coisa. mesma coisa, Mundo é. Anormal, tá tudo Eu ouvi. achando que é normal, mas tá tudo normal. Tem uma semana, inclusive, né, se você quiser ouvir, conhecer esse som, vai lá, ó, Banda Roqueiragem. Qualquer lugar, YouTube, plataforma digital, Vou deixar na na descrição Imarte, também o canal. é só Canal Banda pra galera Roqueiragem. conhecer. E quem são os integrantes aí? Da onde veio esses rolês? Cara, Da onde então, os o caras Weber, surgiram? o guitarrista, eu também conheço há muito tempo. Ele foi um dos produtores do DVD, do meu DVD. Foi onde eu conheci mesmo, fiz amizade com ele. Então ele é o guitarrista. Hoje, o vocalista é uma participação, que é o Silas Carlos. O menino canta demais. E o baixista é o Marcão, o Marco Polo, que... Cara, o Marco tocou com Jesus na ceia, cara. O Marcão é do RM6 e também tá com a gente. Ele é baixista. E É eu sou mesmo? baterista. Marcão. Da hora. Gente boníssima demais. Beijo, Nhenhé. Tem uma pergunta aqui que eu quero encerrar com ela, apesar que na linha do tempo a gente Tem um vai monte de pergunta aqui, viu, velho? a gente vai Que retroceder um pouco. Vai ter a parte 2, hein? Será? Não, mas é que eu dei uma Olha. selecionada nas melhores aqui. Part 2. Tem uma aqui, vou falar Olha então. eu me achando, né? Quando sai um novo vídeo no canal, você tocando? O drum cover? Sei lá. Boa. Tá, Não, boa, tô boa. perguntando, quando sai um novo vídeo? Inclusive, agora eu quero uma opinião. Muita gente pede pra eu fazer música do G3, blá, blá, blá. Faço ou não faço? Faz. Então eu vou fazer. Faz. Até Você o tem que final de fazer. maio, uma música do G3 no meu canal. Aí. Não vou falar qual. Então, demorou. Quem, Então, ó, quem aí- fez a pergunta é o Felipe Servulo, Felipe oficial. o Filipão. Felipe Sérvulo. Felipe é isso? Sérvulo, grande brother. Sérvulo de Cristo. Sérvulo. Enrola a língua, né? Sérvulo. Felipe Sérvulo. Então, tá bom, tem alguns, eu escolhi Filipão, aqui um abraço as pra você, melhores. Filipão. Tem um cara aqui que mandou uma pergunta, mas eu não sei se eu vou ler. O arroba dele Fala pra mim aqui primeiro. é Cantor PG. Ele é cantor? Eu acho que ele é cantor. Ele é cantor? Pra não ter dúvida, ele botou Cantor PG. Qual sua maior e mais importante influência na música e no seu instrumento? Beijos, mano. Ai, que coisa linda. Beijo pra você. Cara, vamos falar de música, né? Sem espiritualizar. Sim, né? Até porque música é música, né? Eu gosto muito de um batera chamado Mike Portnoy.
quando eu crescer, eu quero tocar igual ele. É o seu cover, na isso, verdade, velho. né? A gente tava falando isso ali. Ele Tem fica algumas fazendo fotos vídeo que parece parecido você, mano. com as coisas que eu faço. Eu acho chato isso, né? Mas o Marco Portnoy, eu vou fazer o quê? Deixa pra lá, né? Na música e no seu instrumento. Então é ele, já É era. ele, Tchau. cara. Inclusive, na época quando eu comecei, eu vim pra São Paulo e descobri aquele universo musical, nossa, absurdo. O Dream, que é a banda dele, foi uma banda que me impactou muito, cara, entendeu? Musicalmente falando. E desde o primeiro dia, momento que eu ouvi os caras, até hoje eu gosto mesmo, cara. Principalmente na era do Portnoy. Sim, que agora é outro, né? Agora. Ouço mesmo, ouço de criticar, ouço sozinho, tipo, o que o cara tá fazendo, o que não tá, nossa, aqui mudou bastante de um CD pro outro, falando sozinho. Eu gosto dessa banda pra fazer isso aí, cara, criticar mesmo, falar mal, porque os caras são muito bons, velho. E falando de gringo, eu lembrei aqui do rolê que você participou com o Kevin Marks, sei Kevin lá. Max. Kevin Max, Grande né? Kevin Max do DC Talk. DC Talk. É, DC Talk não tem mais ele DC veio- Talk, né? Faz muito tempo que Então, não não tem sei mais, né? se voltaram, fizeram... Porque o vocalista acho que eram 2 vocalistas, né? 3. 3? Toby Mac, Michael Tate e Kevin Max. Então, e um deles tá no Newsboys já faz um tempo. O Michael Tate. Michael Tate, entendi. Que também fantástico. Ele veio em 2000... Cara, eu não vou lembrar. 2000 e... Eu também não lembro, aí 2000 também é demais pra mim. Isso aí, 2009, sei lá. E o DC Talk também, pra quem não sabe, a gente falou do Bride aqui, o DC Talk ele tem também uma importância muito grande Nossa, também, mano, no cenário, mundialmente, velho. O DC mundialmente, Talk, inclusive. aquele CD lá do Freak Show, lá, Jesus Freak Show, é da hora. Eu gosto demais também. E ele veio divulgar o CD dele. E nessas eu tava no bolo, conheci um, conheci outro, indicou e eu fiz 2 shows com ele. Top São Paulo. demais. Top demais, velho. Você é muito fera, Lá, rapaz. Kevin Max. Você é Ó, embaçado. Kevin, se você estiver vendo, Alright, trees this brown for peasant. I hug you, man. Nice. Nice. Top. Yeah. Última pergunta aqui, porque essa aqui é bem inusitada. Ai, Jesus. Ai, como é que é o nome? Glad Vocals é o @. Glad Vocals. Acho que no primeiro CD dele tinha no encarte um agradecimento para o Marcelinho Carioca. E ele fez assim. Agora, eu não sei se tinha, se ele tá viajando e se tinha, me explica esse negócio, mano. Mano, você conhece o Dose Certa, velho. Mais que eu, mano. Então ele tá falando o primeiro CD, ele tá falando do Dose Certa. Então, o Dose, a gente lançou primeiro independente, com uma capinha totalmente divertida, desenhada, pintura, uma coisa louca. E tinha os agradecimentos, né, cara? E na hora que todo mundo, deixa eu fazer. E na época, o Coringão foi campeão. 99, Paulista e brasileiro. Foi brasileiro em 98. Brasileiro Paulista. foi em 98 e em 99 também foi brasileiro. E aí, cara, eu tava tão feliz. A gente tá naquele momento de agradecer. Velho, eu era moleque. Considera, né, tudo, o momento. Agradecer. O primeiro CD e tal. E aí, Marcelinho Carioca. Só eu, velho. Só faltou escrever o Vai Corinthians. Acho que nessa época não tinha esse termo. Acho que não o tinha. Vai o Vai Corinthians é de 2012 pra cá. Pô, pé de mano. anjo, velho. Que isso, velho. Sou fã demais. Ele velho. era, Não, naquela velho. época ele tava Ô, voando, Marcelinho, monstro, né, ele mano? levou o timão lá ganhar o título, velho. Mano, da hora E, eu demais, mano. e você, Johnny, o que você vai querer escrever? A minha mãe, meu pai e o Marcelinho Carioca. Você tinha quantos anos? Cara, 17. Ai, 17, cara. Antes Pô, do mas retrê, é... pô. 17 Ah, anos. mas que Gente, da 17 hora. aninhos, né, velho? Calma aí, pô. Muito bom, mano. Muito bom. Só eu mesmo, né, velho? Mano, obrigado, Boa velho. pergunta, viu, velho? Valeu. A pergunta foi Cara, o cara foi eu acho que inusitada. deve ter, ele deve ter esse CD aí com o encarte, o primeiro encarte, né? Encarte do desenho. Então ele Se ele tiver, manda pra postar pra você ver aqui, ó. Pode Da crer, hora. ou então Tinha um ele cachorrinho daquele... fazendo xixi na parede, assim, da É hora, mesmo? velho. A gente andando na calçada, assim. Muito louco, Muito louco. cristão, né? Muito, velho. Muito cristão alternativo, cara. Mano, obrigado, velho, por nos Ô, receber já, aqui. velho? Tá bom, eu que agradeço. O tempo urge. Eu falei como pra diz ele outro. que eu não costumo, eu não sei falar assim muito, né, tal. E durou já 3 horas. Já estamos aqui, faz 2 dias que nós estamos aqui gravando, velho. Eu que agradeço, de verdade, falando sério, um grande amigo, André. Valeu, Grande mano. cara, esposa, obrigado pela presença.
Cara, foi demais. Quiser a parte Legal. 2, tamo aí. Muita história, mais pra frente nós Muita vamos- história, velho, muita. Porque a gente vem na primeira, a gente fala da história, papapá. Depois a gente Tentei vamos explicar, falar, né, resumidamente, vamos falar depois de a gente vários outros detalha. detalhes, de vários outros rolês Detalhe, aí. o bicho vai... Vamos ver o que vai rolar aí. Vamos Qualquer falar coisa, né? de ômega 3, vamos falar de um monte de coisa. Vamos, da TechPix que a gente TechPix, iniciou, vale a né? pena. Por falando onde da anda a TechPix, TechPix? A câmera mais vendida que a gente não Ômega via com 3! ninguém. A câmera mais vendida que você não via uma pessoa com a Cara, eu TechPix. não conheço ninguém que tem TechPix, né? Eu conheci um cara. Só um cara, que bom. É, É esse que fazia propaganda. Se bobear era. Mano, obrigado. Meu, eu que agradeço. Deus Tamo abençoe. junto. É nóis, tamo junto. E você pode conferir agora na tela final alguns episódios anteriores. Valeu, Isso aí. é nóis. Aqui, ó.